Falamos com o diretor Ângelo Defante, responsável por O Clube dos Anjos, adaptação da obra homônima de Luiz Fernando Veríssimo. É o primeiro filme dele, é a primeira vez dele num festival, então o bate-papo foi bem bacana. Assina o canal, acione o sininho e confere na íntegra agora. Ângelo Defante, obrigado por atender a Vigília Nerd nesse preview dos 50 anos do Festival de Gramado. Seja muito bem-vindo. E eu já começo a nossa entrevista com a mesma pergunta que eu tenho feito com todos os outros diretores da Mostra Competitiva dos Filmes Brasileiros, mas eu acho que para ti ela tem um ponto a mais, porque além de ser o festival de número 50, além de ser uma retomada pós-pandemia, é o teu primeiro filme, né? Como é que está essa expectativa? Poxa, primeiro, obrigado por me receber, Robson. Sim, não, a expectativa tá no ápice mesmo. E eu dou talvez mais um ponto, assim, eu estou realmente muito honrado de estar na 50ª edição, né? Não é um número normal dentro da cinematografia brasileira. Depois de 2 anos sem o cinema, né, sem a experiência do cinema retomar. É o meu primeiro longa, então também eu fico balbuciado por isso. E tem o componente um livro baseado em Veríssimo, estreando no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então também tem mais esse tempero para mim. Assim, é especial, o frio na barriga aumenta. Então não vejo a hora, na verdade. Falta aí um pouco mais de uma semana e eu já estou vivendo essa. Eu já estou vivendo daqui 10 dias. Mas era justamente isso que eu ia abordar na sequência aqui, porque, como tu falou, a gente tem essa questão do Veríssimo, do Sul, então tem um apanhado de extras aí na tua estreia. Mas pegando essa questão da tua estreia, afinal, como surgiu essa ideia de adaptar o Clube dos Anjos, do Luiz Fernando Veríssimo? Por que esse roteiro? Aliás, tu fez o roteiro também, tu trabalhou no roteiro também. Como surgiu a ideia? Por que estamos diante, ou quase diante, de O Clube dos Anjos, a adaptação cinematográfica? Nossa, por onde começar com essa resposta? Não, Veríssimo, para mim, tem um grau formador mesmo, né? Eu comecei... A literatura é algo muito importante para mim, e eu comecei através do Veríssimo, assim. Depois eu cheguei nas drogas mais pesadas. E o Clube dos Anjos eu me lembro ainda hoje, assim, de ler adolescente. Eu li talvez um ano depois do livro ter saído, em 98, 99. E ele ficou muito comigo, assim, foi uma experiência literária gigante. Eu não conseguia parar de ler e, e olhava muitas vezes, nossa, literatura é isso. Eu já estava me pendendo para, talvez, para o audiovisual, ou seja, contar histórias, né, manusear histórias, e o Veríssimo teve essa influência muito firme. Eu ainda estava na faculdade, estava no fim da faculdade quando abordei o Veríssimo para eventualmente pensar nessa adaptação. E os direitos eles já estavam com outro produtor. E, enfim, fiquei muito decepcionado. Eu fiz 2 curtas desde então, baseado em contos do Veríssimo, ou seja, sempre tive ciscando ali. E quando tive a notícia de que os direitos estavam liberados, acho que foi um tanto natural, até para eles também, para a Lúcia, que é a agente dele, foi um pouco natural eu seguir esse caminho. E o projeto tem muito tempo com isso, né? Eu era um sujeito talvez com 2 curtas e muito pouca expressão. E aí, com isso, eu já estou há tanto tempo com o projeto, né? O projeto também foi um pouco participando das minhas transformações, das minhas maneiras diferentes de olhar o mundo, né? Então também foi uma oportunidade, assim, de ter esse projeto durante tanto tempo e poder botar, vê-lo mudar também junto comigo, né? Então, assim, aquela experiência literária que eu tive, quem sabe talvez também eu pudesse ter alguma colaboração no cinema, né? E transformar um em outro, pelo menos criar uma ponte, né? Então, dessa forma, o Clube dos Anjos me acompanha há muito tempo. Então, também tem mais isso, né? Mais especial. Não é só um filme que eu tive a oportunidade de dirigir, mas é algo que se comunga com a minha história recente, de muitas maneiras. Uhum. E já que a gente está nessa onda de pontuar mais responsabilidades ainda para o filme,
Eu vi uma entrevista do Veríssimo falando que esse é o romance favorito dele. Então tem mais esse peso dentro do teu escopo aí, nas tuas costas, digamos assim. Sim, sim, é algo que me atormenta. Eu tive uma primeira versão de roteiro, talvez há mais de 10 anos, e eu não estava ainda muito satisfeito com ele. Para chegar numa segunda versão. Eu joguei essa versão fora por completo. Fui para Porto Alegre, passei 2 ou 3 semanas lá, mais ou menos. Dia sim, dia não, me encontrava com o Veríssimo, trocava ideias com ele, e certas coisas ele dava umas dicas, dava umas impressões, sugeria uns caminhos, até também para participá-lo, né? Algo tão especial para ele. E desde o lançamento ele diz isso, que é o livro preferido dele. Eu tenho aqui a minha prateleira só de Veríssimo, a quantidade de livros que esse sujeito tem, a quantidade de livros que ele escreveu, a quantidade de coisas que ele já botou no mundo, e essa é a preferida dele. Então, ele é especial para mim, e se isso é especial para ele, eu acho que as coisas vão aumentando. Eu mostrei o filme para ele, né? Eu cheguei a mostrar o filme para ele no cinema, numa manhã. O cinema foi só para ele, e ele ficou de verdade, senti sinceridade. Ele gostou muito, muito do filme, a ponto de falar de outros livros, outras histórias que ele tem que também podiam ser adaptadas. Essa foi a maior prova de que ele gostou, e de que eu talvez tenha honrado um pouco, né? O primeiro comentário que ele fez foi... A primeira coisa que ele falou foi: "Você mudou os meus assassinados". E sim, Veríssimo, vamos conversar sobre isso. É, então, sim, sim, tem essa dose para mim que eu acho que torna tudo mais vivo, né? Eu acabo amplificando um pouco a minha experiência de colocar um filme no mundo, ter esse olhar assim diferente. Para mim é muito bom também. Mas se já temos a bênção do Veríssimo, né? Quem somos nós aqui para julgar algo mais, né, no filme? Como é que foi esse processo? Tu comentou mais de 10 anos do roteiro. Como foram as filmagens? Durou bastante tempo? Foi antes da pandemia? Depois da pandemia? Foi. Eu tô realmente acho que foi 2009, perdão. Então, a gente filmou em 2018. Então foram 9 anos. Claro que o roteiro não levou 9 anos, foram 9 anos do projeto, né? A gente filmou em maio de 2018, ou seja, mais de 4 anos. Foi um mês, 4 semanas de filmagem, e com esse elenco, né? Esse elenco um pouco também de peso. Acho que também os personagens pediam atores de peso. Acho que os atores de peso foram atraídos também pelo material vericiano. Acho que a coisa se conversou muito. E eu optei por demorar um pouco para montar, ter uma montagem cuidadosa, também ter a pós-produção se estendeu por 2019 para fazer tudo como você salientou, né? Meu primeiro filme, quis fazer direito, ponderado. E quando a gente finalizou, veio a pandemia. Então veio 2020, né? E tem sido difícil assim ter esse filme na gaveta há tanto tempo, queimando na gaveta, né? Queimando no coração. E por muitas vezes eu pensei, talvez, disponibilizá-lo online nos festivais que foram online, né? Eu achei também uma decisão muito bonita dos diretores organizadores do festival não furarem a edição, né? Terem disponibilizar os filmes, ainda assim ter um diálogo com o cinema, quem aprecia o cinema. Algo que também amplificou, né? Festivais regionais que puderam alcançar o Brasil todo. Foi muito bonito isso. Também pensei muito se valia participar desse momento. Mas também o cinema, né? Eu sou um cinéfilo, aprecio a experiência da caixa escura do cinema, experiência coletiva, e isso acabou falando mais alto, assim. Então também para mim é uma retomada. Eu tenho voltado ao cinema com muita parcimônia. Então também o Clube dos Anjos vai ser quase também o meu retorno a essa coisa que é tão importante, para essa vivência que é tão importante na minha vida mesmo. Eu acho que essa experiência do cinema até se aproxima um pouco da literatura, que a literatura pode ser um pouco uma conversa entre estranhos, né? Entre o leitor e o escritor. E eu acho que no cinema, na experiência do cinema, não é só a tela que está falando, é também tem um contágio múltiplo que acontece também, né? Então é um filme que
tem algumas passagens engraçadas, então acho que essa contaminação pode acontecer e fiquei pensando sempre muito nisso. Então, Gramado vai ser a retomada. O filme passou em alguns lugares, né, mundo afora, e eu nunca e com sessões presenciais, e eu nunca participei. Assim, recebi muitas fotos e relatos, pessoas que me escreveram no Facebook, brasileiros que estavam não sei aonde. Foi tudo muito legal, mas foi também muito orbital. Então, agora, finalmente, também retomar o cinema, o telão, o som que envolve, né? O filme foi pensado desse jeito, então também tem mais essa felicidade. Né? Legal. E só para preencher essas lacunas que tu falou de grande elenco, a gente tem nomes como Augusto Madeira, Paulo Miklos, né, o Ângelo Antônio, o Otávio Miller, o Marco Rica, o Matheus Nastergalli. Como é que foi reunir essa turma toda? Aliás, muitos deles são figurinhas repetidas lá, figurinhas clássicas, né, do Festival de Cinema. Pois é, vários deles já estiveram lá, ganharam prêmios. Eu nunca fui para Gramado, aliás. Eu tive um curta e eu não pude ir na época, acho que estava filmando alguma coisa. Então também vai ficar esse gostinho de estrear no festival de várias maneiras. O elenco foi uma coisa mágica mesmo, né? O Gugu, o Augusto Madeira, fez 3 dos meus curtas, então também a gente já tinha uma relação, a gente já estava apontado para o Clube dos Anjos. E os outros foram conversas ao longo do tempo, né? O projeto teve essa duração um pouco mais estendida, e eu pude também manter essas conversas mais estendidas. É, e coincidir essas agendas todas foi muito difícil. Mas acho também, né? Se a gente teve antecipação, vamos usá-la. Então foi por esse caminho. Mas tem não só, né, reunir o elenco, mas dirigi-los de fato. E foi, em princípio, fiquei um tanto aturdido, né, um pouco tenso, apreensivo. Mas é muito impressionante, né, como a gente vê. Eu acho que as dificuldades que eventualmente eu tive de direção de elenco no filme talvez tenham sido as dificuldades naturais das cenas, porque tem cena com 10 atores falando, com entradas e saídas. Então, dirigir 10 atores, sejam eles quem for, era difícil. E eram eles, né? E logo de cara eu percebi, talvez o primeiro, segundo dia eu também estava um pouco receoso, mas logo vi que são grandes atores não à toa, né? São muito generosos, têm muita escuta, seja eu o meu primeiro filme ou não. E ver isso em ação era muito legal, né? Então você vai dirigir alguém, Matheus Nastergalli, Marco Rico, Otávio Miller, já foram dirigidos por todos os tipos de diretores, e ter participação na atuação deles também ensina muito, né? Então, eu também já dirigi atores que não gostavam muito de direção. E no Clube dos Anjos eu acho que não tive nenhum caso desse, né? E aí você vai vendo, poxa, esses são os atores de verdade. É óbvio que é um diálogo, né? Também não é só o diretor que fala e eles executam o que o diretor fala. Também tem uma troca, né? E esses específicos, a gente vê que eles são... O talento deles também fornece coisas que ou jamais tinha pensado, ou que deram, de fato, caminhos melhores. Então, o filme é muito... Considero muito uma confluência desses momentos, dessas conversas em que um também melhora o outro, né? Diria que um dos destaques do filme é, de fato, as atuações, o elenco, a dedicação deles e muitos ali em estado de graça. Um pouco, se eu pude ajudar um pouco, que bom, mas foi bonito de ver de perto atores sendo grandes atores. Legal. E teve algum dia, tu comentou dessa cena com 10 atores, teve um momento mais difícil, assim, um obstáculo maior durante as gravações, no set e tal, de conduzir as cenas? Conta um pouquinho de como foi, assim, os bastidores dele. Dificuldade, não sei, eu acho que me parece que eu diria que talvez o filme como um todo. Tem isso que você vem salientando, né, que é o do primeiro filme. E de fato tem uma coisa no primeiro filme, assim, isso eu posso atestar, porque por mais que a gente leia, que a gente se prepare, que a gente planeje, tem um desprendimento de energia muito intenso, num espaço muito curto, que é só passando por isso para
para a gente entender e conseguir navegar. Ao fim da filmagem, pelo menos, eu olhei e falei, meu Deus, eu posso ter lido todos os livros do mundo e ter visto todas as entrevistas de dois grandes cineastas de todos os tempos, mas é de fato passar por isso. E aí, óbvio, eu tive grandes parceiros, aí não só no elenco, né, também atrás das câmeras, que me ajudaram. Acho que foi uma generosidade coletiva e que, às vezes, como diretor, o seu maior papel pode ser transformar todas as funções permeabilizar todas as funções, né? Todo mundo em cruzamento direto. Então, um bom figurino faz uma boa atuação, né? Uma boa atuação sugere um bom figurino. Uma cena bem iluminada e uma câmera bem colocada, tudo é muita coisa em jogo, e o diretor talvez seja o único que tenha esse olhar mais amplo. Talvez já seja eu teorizando aqui, mas só passando por essa experiência de um longa, né? Que não é um curta que tem 2 semanas de pré, uma de filmagem, foi, né? São, sei lá, uma semana de... 1 mês de pré-pré, 2 meses de pré, 1 mês de filmagem. Isso é um negócio que é uma experiência que eu levo para os meus próximos roteiros, certamente vou levar para os próximos filmes, né? Há uma evolução aí. Então, talvez a dificuldade maior seja o todo, mais do que um pedacinho. Uma coisa que eu posso dizer também é a dificuldade de ser roteirista único e diretor. Muitas vezes eu tinha que trocar o chapéu, né? Não, agora eu sou aqui roteirista, vou sentar, porque esse diretor chato está me solicitando uma mudança, porque ele decidiu por uma locação que já não vale mais na cena, né? E depois eu botava o boné do diretor e reclamava do roteirista. Então tinha era importante, às vezes, fazer essa separação. Mas acho que entre mortos e feridos, cá estamos. Quanto ficou o corte final do filme e o quanto tu teve que, de repente, não sei como é que eu posso dizer, ficar com aquela dorzinha no coração de ter cortado alguma coisa, de pensar muito. assim, de simplificar? Muito, muito. Nossa, não, eu acho que assim, se a gente puder chamar de corte zero, né, todo o material filmado, o filme ficou com 2h50, e o filme está com 1h40 e pouco, com créditos. Então, e aí é aquilo que a gente aprende primeiro dia da faculdade de cinema, né? Que tem coisas que você vai amar, mas que há de se privilegiar o todo, né? Uma história é algo que ela é feita de acúmulos e resíduos e conversas internas, né? Então a gente tem que pensar no todo. E tive que lembrar muito dessa lição para fazer esse filme. Tem coisas que me partem o coração de estar de fora. Mas quem sabe, né? Às vezes eu fico mostrando para amigos, olha só essa cena que a gente fez e que não está no filme, por amor a ela, né? Mas pensando no todo, eu também tenho muito orgulho do que está no filme, né? Às vezes a gente lamenta o que fica de fora, porque aquilo, mas também se a gente tem um orgulho do filme, acho que essas coisas também são sanadas. Mas tem essa diferença de talvez do material realmente realizado, 1 hora de diferença. Mais uma vez, também é lição para os próximos filmes, né? Mas aí a gente, sei lá, a gente pega um Spielberg da vida que fica falando isso também, né? Que às vezes muda a cena do meio, vira a primeira cena do filme. Então, todas essas coisas que a gente às vezes vê como atrapalhadas, a gente vê, né, em quem tem maior estrutura e maior experiência e também passa pelo mesmo, né? Que me parece que é algo da expressão, né? Eu queria falar expressão artística, mas quando a gente quer se exprimir, tem uma e da melhor forma, né? Tem uma espécie também de testes que a gente faz ou especulações, né? Que a gente vai levar até o último segundo. Levei até o último segundo. Legal, legal. E dentro dessa linha aí de vir para Gramado, como é que está o cronograma do filme pós-festival? Já tem uma agenda, já tem uma programação específica de estreia, de repente no circuito comercial? Como é que está a vida do Clube dos Anjos para depois do festival? Sim, eu acho que a estreia comercial hoje, tudo pode mudar sempre, né? Mas ela está apontada para novembro.
E acho que aí até lá a gente está estudando quais podem ser os melhores caminhos. Mas entre início de novembro e o início da Copa do Mundo, né, que é no meio do mês, então da gente se ensanduichar aí nessa curta janela em que de repente o mundo para, se a gente consegue levar o Clube dos Anjos um pouco além. O filme, enfim, né, também a gente está retomando pandemia e a ida ao cinema está um pouco modificada, né, o hábito do cinema. Mas acho que é um filme que pode abrir margens para um público um pouco maior, então proporcionar isso também. De festival é isso, né? Também não tem muito até lá. E aí eu acho que começa a pesar também, né? Coisa que a gente está há tanto tempo com esse filme. Vamos levar logo o mundo, estreá-lo bem no Brasil, Gramado vai ser uma grande estreia. E a partir daí talvez a trilha do filme seja de fato ganhar o mundo, né? Não aguento mais esse filme ser só meu e das Sim. pessoas próximas a mim. Essa Um filme secreto. Um filme secreto. Exato, é quase um filme secreto de quem fez o filme, né? Ou de pessoas muito próximas, de expandi-lo e levá-lo para pessoas, e que ele também cause outros tipos de contaminação, né? Então acho que depois de Gramado talvez seja o momento dele de fato não ser só secreto. Uhum. A equipe toda vem para Gramado? Como é que está esse planejamento? Eu, as produtoras, a Bárbara Defante, por acaso a minha irmã, e a Sara Silveira, a Lívia Arbex, a montadora, vai, e parte do elenco. O Otávio Miller vai, o Augusto Madeira, o André Bujanra, que também faz a música original do filme, e o César Mello. O Matheus Nastergalli está ali tentando alguma liberação das filmagens que ele tem, vamos ver, tá? Vamos ver se ele consegue. Mas é isso, a gente vai ter um pessoal bom lá, apesar de sermos um filme estrangeiro, a gente vai tentar estar em peso lá. Legal. E já encaminhando o nosso final de entrevista aqui, tem algum outro projeto pós o Clube dos Anjos? Como é que está a tua vida na carreira aí de direção? Tem alguma coisa por vir? Algum outro planejamento? Alguma série? Algum filme? Tem várias. Tem uma série que ainda não pode ser revelada e tal, mas especialmente eu tenho até dedicado os meus dias ao fim de montagem de um documentário chamado Veríssimo, não à toa, né? Então, um documentário sobre os 80 anos do Veríssimo. Estou muito, muito, muito orgulhoso do que a gente está alcançando com o filme, com os momentos que tem. Acho que o Veríssimo um pouco virando personagem de si próprio, assim, acho que é um filme também, né? O Clube dos Anjos é uma homenagem, mas acho que isso tá aqui. Não chega a ser um díptico, mas é também uma homenagem, né? Um agradecimento, um obrigado por tamanha influência que ele teve. Assim. Então, também olhar para observar o autor, né? Por trás. Então, os meus dias têm sido dedicados ao Veríssimo. Já tem um outro filme também engatilhado, que talvez a gente consiga filmar no ano que vem. E aí é um filme bem carioca, dessa vez. O Clube dos Anjos ele tem uma coisa que talvez ele possa se passar em qualquer lugar do Brasil. Né? Não tem ele não está assentado, aterrissado em nenhum lugar específico. E o próximo filme é o contrário. Aí também, né, a gente vai trabalhando com contrastes. Né? Fiz um filme que não se passa numa cidade específica, como polo oposto, agora eu tenho que fazer um filme que é completamente infiltrado, penetrado por uma cidade, aí no caso, o Rio. Assim, também vai ser uma homenagem e um obrigado, como o Clube dos Anjos é o Veríssimo, acho que o próximo vai ser uma homenagem, um obrigado ao Rio. Então, e vamos tentar para o ano que vem as filmagens. Vamos ver o que o período nos reserva. Então é isso. E o documentário tem data, previsão de lançamento? A gente deve encerrar a filmar. O filme vai passar dia 13 de agosto em Gramado, né? E o último dia de montagem é 12 de agosto. Então eu vou terminar de montar, falta aí uma semaninha, e pegar o avião. E aí a gente tem mais um tempo de finalização e vamos estudar para onde vai. Assim como o Clube dos Anjos, eu não quero apressar. Gostei muito de não ter apressado e agora também não vou botar pressa. E aí vamos ver. É um filme que eu fotografei, então também para mim vai ser mais uma nova experiência, né? A abertura dessa porta de finalizar a imagem, que eu sempre participei muito com os fotógrafos, mas agora vou ser a última voz, então também vou passar por isso, estou
apreensivo, mas também empolgado. Então, talvez até nisso, né, o filme possa ser um pouco mais... E além de tudo, fiz o som direto também do filme, então vou dar um trabalho para o editor de som, então talvez com som a gente precise também passar mais tempo dedicado, porque tinha várias prioridades acontecendo, né? Vai ser um filme gostoso de finalizar, então acho que eu quero estender o máximo possível, vamos ver. E a ideia é ir para o cinema também com o documentário do Veríssimo? Sim, é um filme de cinema. E a gente filmou em 235, na casa dos Veríssimo, né, que é uma casa muito cinematográfica. E o Veríssimo, a gente sabe, é um personagem... Eu tenho até brincado que ele é quase um anti-personagem, porque é um sujeito calado, muito observador, não fala muito. Por mais que ele viva inserido num ambiente muito inquieto, ele em si é um personagem que não se posta muito nessa inquietude, né? Então o filme é quase essa observação em meio a um caos, um sujeito que contempla. Então a gente também o contempla. Então acho que tem muito de cinema aí que a gente pode propor também como experiência na caixa escura. Uhum. E para finalizar, Ângelo, queria que tu deixasse aí um gostinho, um sabor, um aperitivo para quem eventualmente possa estar passando por Gramado e que eventualmente possa se deparar com o Clube dos Anjos na porta do seu cinema aí perto de casa. Deixar um gostinho, é uma adaptação do Luiz Fernando Veríssimo, uma história de 7 amigos que são amigos há muito tempo e tem essa confraria que eles se encontram todo mês para comer bem e beber bem, mas os fracassos que eles são também fizeram as amizades decair até que eles encontram um grande cozinheiro e que faz retomar a amizade através da gula, né? Os laços de amizade estão remendados pela comida. Então, acho que o filme, além de ser uma história que a gente pretende não só divertir, mas também fazer uma reflexão sobre o papel do homem na sociedade atual, a representação masculina no cinema, e é um filme que a gente quer botar também em diálogo com outros filmes, e então acho que as pessoas podem esperar não só diversão, mas algo também mais aprofundado nesse lugar. Acho que o filme provoca debates também. Então, vamos assistir. Seja em Gramado, se alguém estiver passando por Gramado, por favor. Se não, em breve nos cinemas, provavelmente em novembro. Legal, muito obrigado, Ângelo. Obrigado por atender a vigília. Estamos sempre de portas abertas para os próximos projetos. E como eu digo aqui, a vigília não para.